Então, vamos lá, 7º ano. Aqui a professora compartilhou a tela com vocês. Bom dia a todos. O João vai começar aqui a leitura do nosso texto na página 20. Pode começar, João. Feira de Intercâmbio Cultural oferece serviços para imigrantes. O evento acontece neste domingo. Neste domingo 4, ocorre o evento Imigrei, uma feira de intercâmbio cultural realizada na Associação Cultural Vila Flores, Rua São Carlos, 759, bairro Floresta, em Porto Alegre, das 14 às 19 horas. A entrada é gratuita e tem como objetivo promover a inserção e a acolhida de imigrantes de países como Chile, Haiti, Peru, República Dominicana e Senegal. Serão aceitas doações de agasalhos e itens de higiene. Muito bem, João. Muito obrigada. Daí vocês tinham que responder a número 38, certo? Que fato está sendo noticiado? O que está sendo noticiado? Uma feira de intercâmbio para imigrantes? Isso mesmo, né? Uma feira de intercâmbio. Vou colocar aqui, ó, uma feira de intercâmbio. Depois, vocês tinham a número 39. A 39, observe que nome da feira Imigrei, né? Estava com 12 ou 13 participantes antes? 12. Entrou mais alguém? 12, então, acho que o Francisco Amelo. Francisco. Bom dia, Francisco. Estamos na página 20, número 39, tá? Da apostila. Bom dia. Então, vocês tinham que analisar ali o nome da feira. Imigrei, né? Resulta em um jogo de palavras. Aí vocês tinham que responder. Que palavras estão relacionadas? Imigrei? Imigrante e emigrante? Só o I, Imigrei? né? O I, que é uma interjeição, que a gente vai ver logo após, e migrei, né? Se refere, né? Está ali fazendo uma função aí do imigrante, né? Aí a letra B, vocês tinham que responder qual é o efeito de sentido da união dessas duas palavras. Aqui nós colocamos ela separadas, né? E aqui, um trocadilho. Não sei se é... Pode falar, Iago. Se é fui migrar, imigrei. Não entendi. Não sei. Como é que é? Eu botei assim, que se relaciona assim, vai ser assim, que fui migrar, imigrei. A junção das duas dá isso. Mas quando a gente fala aqui, ó, na feira, ó, imigrei, né? Esse som aqui nós temos uma interjeição, né? Então, ele vai trazer essa sonoridade, né? De uma forma, de uma palavra. Que palavra é essa? Migrei? Imigrei, isso mesmo, né? Então, ali, ó, como se fosse juntar essas duas, unir essas duas palavrinhas, né? Ó, da forma verbal, imigrei, ó, né? Então, ele, um tom aí de surpresa, né? Unindo as duas, apresenta essa sonoridade, ó, da palavrinha imigrei, né? Dessa forma verbal, imigrei aqui, ó. Então, ele acaba unindo as duas palavras e apresenta essa sonoridade da forma verbal imigrei. E na número 40, rei o título e o início do primeiro parágrafo do corpo do texto. Então, vocês tinham ali, ó. Evento acontece nesse domingo. Nesse domingo 4, ocorre o evento Imigrei. Aí vocês tinham que sublinhar com cor azul o sujeito de cada oração. Qual é o sujeito?
Evento neste domingo, dia 4. Evento acontece nesse domingo. Nós temos uma oração ali. Qual é a outra? Qual é o sujeito dessa oração? Evento. O evento, muito bem. E no segundo Oração. na segunda oração. Neste domingo, 4. Na segunda oração, Neste domingo, dia 4. ali a frase está invertida. Está na ordem indireta. O evento imigrei? Isso. Aí na letra B, pede essa relação aí, né? Ó, em que relação os verbos da posição está o sujeito em ambas orações? Lá no subtítulo está como? Que é o evento na ordem direta. Direta. E na outra? Indireta. Indireta, isso mesmo. Então, aqui, ó, na primeira frase, nós temos a ordem direta, porque, né, ó, aqui, ó, evento está antes do verbo. Já na segunda frase, que é no início do texto, aqui está na ordem indireta, porque o verbo está depois, o sujeito está depois do verbo. Então, a primeira está na ordem direta e a segunda está na ordem indireta, tá? Uhum. Muito bem. Agora, lá na outra página, vocês... na outra página não, na letra C, vocês têm ali, ó, observe a posição do termo neste domingo, no subtítulo e na primeira frase da notícia. Qual a função desse termo nas duas intenções? Falar o dia da semana. Isso, falar quando que ocorre, né? Isso mesmo. O tempo. O tempo, isso mesmo. Falar quando que ocorre o evento, né? O tempo. Depois, vocês têm a letra D. A letra D. Aí ali, ó. O que significa o algarismo 4 entre parênteses? Dia. O dia, muito porque bem. Não pode ser quarta-feira por causa que ali aparece domingo. Igual o Vitor tinha falado quarta-feira. Isso. Então, significa o dia da realização da feira, né? Dia 4. E na letra E, vocês têm... Vou colocar mais aqui para baixo. Observe que nesse domingo ocupa posições diferentes nas orações. No subtítulo está no plural, está no final e no corpo da notícia está no início, como a gente viu, né? Na ordem direta e na ordem indireta. Em que lugar essa posição ganha mais destaque? Explique. O que chama mais a atenção de vocês quando está na ordem direta ou na ordem indireta? Direta. Direta, né? É mais fácil da gente compreender. Muito bem. Depende da frase, né? Depende da frase. Mas é o mais comum acontecer as frases aí na ordem direta, né? Pode falar, Iago. Francisco saiu. É porque quando a gente tá falando texto, a gente não vai olhar se tá na ordem direta. O Francisco saiu e entrou a Isabela Rosa. A Isabela Rosa entrou e o Francisco saiu? Tá bom. Obrigada. Quando a gente já conhece essa estrutura da oração, né, que a gente vai aí localizar o sujeito e o verbo, a gente consegue compreender com mais facilidade, né, essa ordem direta e indireta, né? Mas a construção da ordem direta, ela fica mais fácil a sua identificação, né? Sua compreensão. Deixa a prof colocar aqui presença. Bom dia, Isabela, tudo bem? Depois, vocês têm lá a número 41. Releia a última frase do fragmento da notícia. Então, a última frase é: serão aceitas doações de agasalhos e itens de higiene. Qual é o sujeito
Doações de agasalhos de higiene. Isso, doações de agasalhos e itens de higiene. Muito bem. Aqui ao ladinho, ó, tem ali o conceito de ordem direta e indireta, né? Que a gente já havia mencionado, né? Que o sujeito na ordem direta está antes do verbo e na ordem indireta o sujeito vem depois do verbo ou do complemento, né? Ó. Certo? Então, como tem aqui, ó, na ordem ela é quebrada, né? Essa inversão. Então, ó, complemento, o verbo e o sujeito. E também pode ser o verbo, né? O complemento pode vir aqui depois do sujeito. O importante é que há essa alteração, né? Ali do sujeito. Ok? Vocês tinham também atividade na página 21, ok? Lá na página 21, que dá continuidade à atividade. Então, fala, o sujeito faz ou ele recebe a ação? Recebe. Ele recebe, né? Muito bem. Por causa que está antes do verbo. Isso, ele recebe. Isso é a atividade que a gente vai ver depois, né? Se o sujeito recebe ou faz. Ação passiva e ativa. Na letra C, a frase está na ordem direta ou indireta? Indireta. Indireta. Porque o sujeito está depois do verbo. Isso mesmo, o sujeito está no final aí da frase, depois do verbo. Muito bem. Por que se optou por essa ordem? Fica melhor compreender, porque serão aceitas doações tal. Fica mais fácil de entender que doações serão aceitas. Isso mesmo, concorda ali com o núcleo, né? A gente pode dizer, né? Com as doações, isso mesmo. Para dar ênfase também, né? Isso. E depois, com que palavra locução verbal? Vocês sabem que a locução verbal é quando tem dois verbos. Um verbo auxiliar e o outro fixo, né? Um verbo pode estar no gerúndio e o outro no infinitivo, né? Ou no verbo no particípio ou no infinitivo. Então, um auxiliar e o fixo. Aí aqui, ó, serão aceitas. Concorda? Então, com que palavra a locução verbal, aqui, ó, que está destacada dentro dos... está aqui destacada com as aspas, concordam? Qual é a palavrinha que eles concordam? Doações. Doações, muito bem. Depois, vocês têm a letra F. O fato de a frase estar na ordem inversa interfere a locução verbal ali? A concordância verbal? Não. Não, né? Isso, a gente consegue compreender com bastante clareza, né? Essa frase, ela não altera aí o sentido. Isso, ela não altera o sentido, então não interfere, né? Depois vocês têm a número 42. A 42, a professora vai passar para vocês enviarem para a prof depois pesquisas de títulos, né, de notícias para a gente avaliar. Mas aí a professora vai trazer para vocês, tá? E eu coloco aqui, a gente vai... Isso. E a professora, a gente vai fazer essa atividade aí oral e vocês vão ter que falar se essa frase ela está na ordem direta ou indireta, tá bom? Que tem mais na ordem direta. Isso. Então, aqui, ó, depois comparando os textos. Então, aqui vocês tinham que ler também esse texto, ó. Certo? Texto 1, sem proteção. Jovem enfrenta um mal a acne. Mostra pesquisa. Então, vocês tinham que ler esse texto. E o texto 2. Ó. Opa, ali vai aparecer. Vocês tinham que ler o texto 1 e o texto 2. Ok? Alguém quer ler aí o texto 1? Quem quer ler? Eu leio, prof. Pode ler, João, então. Mais alguém quer ler?
Posso ler o segundo, professor? Pode. Mais alguém quer ler? Que daí a gente divide aí o texto 2, o texto 1. Vamos, galera? Pode? Então, vamos lá. O João e o Iago pode ler o primeiro? Pode. Pode ser? Então, o João lê até ali ter espinhas e o Iago continua depois. E a Rebeca, então, lê o texto 2. Tá bom. Tá bom? Então, vamos lá. Pode começar, então, aí, João. Atenção aí na leitura, galerinha. Pode começar. Sem proteção, jovens enfrentam mal a acne, mostra pesquisa. Transtorno presente na vida de grande maioria dos adolescentes e jovens, a acne ainda gera muitas confusões entre eles, principalmente no que diz respeito ao melhor modo de se livrar delas. É o que mostra uma pesquisa realizada pelo projeto Companheiros Unidos contra a Acne, CUCA. Uma parceria do Laboratório Roche e da Sociedade Brasileira de Dermatologia, SBD, foram entrevistados 9.273 alunos entre 11 e 19 anos, em colégios particulares de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, Paraíba, Pará, Paraná, Alagoas, Ceará e Sergipe, dentre os quais 7.623, que seriam 82%, disseram ter espinhas. O levantamento evidenciou que 64% desses entrevistados nunca foram ao médico em busca de tratamento para espinhas. Apesar de não ser uma doença grave, a acne compromete a aparência e pode gerar muitas dificuldades ligadas à autoestima e à sociabilidade, diz o dermatologista Samuel Henrique Mandelbaum, presidente da SBD de São Paulo. Outros 43% dos entrevistados disseram ter comprado produtos para acne sem consultar dermatologista. As pomadas de automedicação mais frequentes, além de não resolverem o problema, podem agravá-lo, já que possuem componentes oleosos que entopem os poros. Texto de quem? Qual é a autora? Fernanda Colavite, né? Fernanda Colavite. Muito bem, obrigada aí. Obrigada, meninos. A Rebeca vai ler agora o texto 2. Pode ler, Rebeca. Perda de tempo. Os métodos mais usados por adolescentes e jovens brasileiros não resolvem os problemas mais sérios de acne. 23% lavam o rosto várias vezes ao dia, 21% usam pomadas e cremes convencionais, 5% fazem limpeza de pele, 3% usam hidratante, 2% evitam simplesmente tocar no local e 2% usam sabonete neutro. Muito bem, obrigada. Texto de quem também esse texto? Fernanda Colavite. Colavite, revista Veja, outubro 2001. Página 138. Aí vocês têm... Oi, pode falar, Iago. Texto 1 é reportagem e texto 2 é notícia? Vamos ver aí adiante. Os dois, né, são uma notícia, né? Ó, aqui na outra página, na página 22, diz o seguinte: comparando os dois textos, percebe-se que eles são semelhantes, divergentes, contrários ou complementares? Complementares. Isso, complementares, muito bem, né? É parecido, mas não é tudo. O que é, Iago? É parecido, mas não tem algumas diferenças. diferenças. Eles se completam, né? Isso mesmo. Daí vocês tinham que ler ali, né? A leitura comparativa exige que você preste muita atenção em ambos textos, buscando semelhanças e diferenças. Nesses dois textos, por exemplo, o que você pode observar de semelhante é o assunto, né? Saúde de adolescente. E a temática, que é combate ao acne, né? Já as diferenças são várias, né? Embora não haja
não seja dito qual gênero, a gente percebe a semelhança, né, entre uma reportagem e um assunto relevante, né? Ali é retirado de uma notícia. E depois também fala, né, dos parágrafos do texto 1, que referentes ao parágrafo do texto 2, que ele é curto, né? Aí aqui embaixo, após fazer essa comparação, vocês tinham ali as informações, a explicação das alternativas, né? Da letra A, B, C e D. Né? Quem leu ali está fazendo já referência aqui, né? Ó, da alternativa, né? Ó. E, no entanto, as informações dos dois textos se completam, como aponta a alternativa D, né? Sim. Aí vocês... Oi, Vitor, bom dia. Bom dia. E vocês daí têm a atividade ali para fazer a leitura e conferir a sua resposta. Galerinha, então aqui, ó. Esse texto argumentativo, a professora vai pedir para vocês lerem, né? Vocês vão ler ali esse texto argumentativo, prática da oralidade, que era a página 23, né? Ele dá continuidade. Então, preste atenção aqui, ó. Num texto argumentativo, ele vai apresentar, né? Ó, ele vai apresentar argumentos, né? Opinião contrária e argumentos que demonstram, né? O que está sendo aí apresentado, tá? Então, nós vamos fazer, a professora vai estar fazendo aí na próxima aula, esse debate aí com vocês, esse argumento, esse tipo de diálogo aí argumentativo, tá? Vou trazer um tema para vocês, vou dar esse tema para vocês lerem, e na proposta daí, no dia da proposta, a gente vai debater, ok? Uhum. Então... Vai deixar para depois? Isso, a professora vai passar aqui a atividade e a professora depois vai passar o tema para vocês. Certo? Uhum. Tá bom? Uhum. Então, olha só. Entrou mais alguém aí? Não, né? Sim. Quem que entrou? Entrou mais alguém. A Melo já estava? Já estava. Isso. O Não foi o Vitor. Miguel? O Vitor da prof já deu Já presença. tá. O Miguel já estava? Sim. Então, olha só, galerinha. Lá na página 24, o prof vai colocar aqui. Belo e gráfico. Isso. Aqui, ó. Lá na página 24, pessoal, então aqui, ó. Lá na página 24, a professora vai ler aqui o texto para vocês, práticas da escrita. Então, olha só. Notícia e reportagem expõe informações ao leitor por meio de um texto verbal. Contudo, uma mesma informação pode ser apresentada de diferentes formas. Releia um parágrafo da notícia e observe como os dados podem ser apresentados em dois outros formatos, tabela e gráfico. Então, aqui embaixo nós temos a seguinte informação. Os refugiados reconhecidos em 2016 são, em maior parte, da Síria, 326. República Democrática do Congo, 189. Paquistão, 98. Palestina, 57. E Angola, 26. Então, vocês têm aqui uma informação. E lá na outra página, pede para vocês completarem esse gráfico. Então, vamos lá completar. Então, aqui, ó. Complete a tabela distribuindo as informações desse parágrafo em linhas e colunas, na segunda e na primeira linha.
Escreva um título. Ele deve indicar o leitor sobre o que se trata a tabela. Qual título que nós poderíamos colocar aí? Número de refugiados em 2016. Pode ser também, números de refugiados. E ó, o Iago também falou. Qual é, Iago? País de refugiados, assim, mais ou menos. País? Teria que botar. Mas... refugiados. Mas ali está falando Número de refugiados. números, né? Ou só refugiados também pode ser, tá? No Brasil, né? Porque ali está se referindo ao Brasil, né? Que vieram para cá. Então, vocês podem colocar, né, esse subtítulo ali que o João e o Iago falaram, né? O João falou números, né? Podem colocar números também ou pode colocar só refugiados, ok? E agora, vocês vão completar ali a quantidade de refugiados na Síria. Qual é a quantidade? 326. Isso. E a República Democrática do Congo? Quantos? 189. 189, muito bem. Paquistão? 98. 98. Palestina? 57. 57. E Angola? 26. 26. Então, vocês têm um gráfico, né? Aí, ó, com o título, com a informação diferente, né? Então, vocês têm ali, ó, em outros formatos, né? Ó, também com a tabela, certo? Ok? Corrijam aí, então, a atividade. Depois, vocês têm a número 2. Na número 2 diz assim, ó. Observe agora um gráfico de barras, constituído com a mesma informação do parágrafo e da tabela. Então, primeiro nós temos o parágrafo, aqui, ó. Primeiro nós temos um parágrafo. Segunda informação, nós temos um gráfico, né, formado por linhas e colunas, né? E o segundo, nós temos aí um gráfico por barras. Está pedindo para nós colocarmos ali, ó, o título, né? Então, aplique ao gráfico o mesmo título da tabela. Qual foi o título que nós colocamos aqui? Números de refugiados no Brasil em 2016 ou refugiados reconhecidos, né, no Brasil em 2016. Vocês irão colocar o mesmo título aqui da barra, certo? Ó. E ali ao lado diz assim, ó, gráfico. O formato do gráfico pode variar de acordo com o tipo de informação. O gráfico de barra, por exemplo, é adequado para comparar dados quantitativos, né, de quantidades. E em barra mais longa indica com maior quantidade, né, quando apresenta uma maior quantidade. Aqui vocês têm a mesma informação do parágrafo e do gráfico lá em linhas, porém aqui está em barra, ó. Está fazendo essa informação em barra, o nome dos países, aqui a quantidade, né, de pessoas, e aqui embaixo o nome dos países, né, e ali a referência das colunas. Quantidade. Aí depois vocês vão responder. Quanto à visualização das informações, qual a vantagem do gráfico em comparação com a tabela? Qual é essa vantagem aqui do gráfico em comparação com a tabela que nós temos no segundo? Fala, João. Liga o teu áudio aí, amor. Peraí, deixa a prof ligar aqui. Não, pô, falei nada. Não falou nada? Fez um Eu falei sinalzinho. nenhuma. Pra mim, a tabela é mais... A tabela é mais... Por causa que aparece barra e fica... Fica mais claro? a tabela é mais fácil que uma. Isso, né? A tabela é mais fácil que um gráfico. Isso, a tabela, ela ela te mostra o número exato, não o número... Isso mesmo. Tá Isso. Um pouquinho depois da linha e mais para baixo. A tabela, ela facilita, né, essa compreensão, isso mesmo. Muito bem. Né? Diferente ali do gráfico.
tabela você consegue, né, visualizar essas informações, né? Não que o gráfico você não consiga, né, ali com linhas, mas a tabela... Pode aparecer fora da ordem. Isso mesmo. E aqui aparece já na ordem, né? E depois vocês têm a letra. E qual é a desvantagem do gráfico? Qual é a Que não mostra desvantagem? exato. Que o número não dá para ser exato. Isso, Só se o número estiver em cima da barra. Isso mesmo, ele não mostra o número exato, isso mesmo, né? Fica mais difícil de ver o número aí dos refugiados. E na letra D, vocês vão explicar como as tabelas podem auxiliar no gráfico, na construção do gráfico, desculpa. O que eles podem auxiliar? No número. O número, compor aí, né? Isso mesmo, compor o gráfico, né? Qual é o tamanho da coluna? Isso mesmo, o tamanho das colunas, né? Elaborar a tabela e informações, né? Aí com o número das colunas. E a letra, lá embaixo, a última, a letra E. As questões seguintes dizem a respeito ao conteúdo do gráfico. Qual é o objetivo desse gráfico? Informar o número de refugiado reconhecido em 2016. Isso mesmo. Mostrar, né, o número de refugiados, né, que tiveram essa situação aí no Brasil em 2016. Então, galerinha, vocês vão levar de tarefa a página 26. Vão terminar a letra F, certo? A letra G e a número 3, ok? Da página 26, letra F, letra G e número... Nossa! E número... Saúde! E número 3, ok? Depois, vocês vão lá na página 27, que diz assim, ó, organize ideias. Então, vocês irão fazer a página 27, que é organize ideias. Ali vocês vão completar, tá? Aquela tabelinha ali. Isso, finalizando a nossa unidade. Vocês vão completar ali sobre os pronomes, tá? Pronomes pessoais do caso reto, vocês vão colocar ali na primeira tabelinha, vão completar quais são os tipos de pronomes, vão ler a notícia do número 2 e responder, e na hora do estudo vocês têm mais um texto ali, uma notícia. Aí vocês vão responder a página 28, ok? Oi, Iago, pode falar. Então é para fazer a unidade inteira tirando aqueles negócios de escrita? É para fazer isso. Ali a gente vai fazer daí na próxima aula, tá bom? Tá bom. Então, vocês, a tarefa é a página 26, letra F, G e número 3. E a página 27 e 28 para terça-feira, dia 23. Tá bom? Ó,